Bom, hoje eu queria falar sobre o aborto. É um tema controverso, mas já é um absurdo só de ser um tema controverso. Por quê? Porque você ter que lançar argumentos para dizer que matar um ser inocente, um ser humano inocente, é errado, só isso já é um absurdo, né? Mas a revolução chegou a um ponto tal que, como dizia o Chesterton, né, ia chegar um dia que você ia ter que dizer que a grama é verde, a neve é branca, que homem é homem, mulher é mulher, e afim, você vai ter que afirmar o óbvio, né? Então, infelizmente, a gente tem que dizer também que matar um homem inocente é errado. Agora, eu vou tentar lançar argumentos aqui, não argumentos religiosos, e sim argumentos científicos, na medida do possível, argumentos científicos e jurídicos, tá? Para que ninguém depois venha me dizer que eu só defendo essa pauta porque eu sou religioso, porque eu acredito numa fé e etc. Não. Eu defendo essa pauta primeiramente porque eu sou homem. E como homem, eu vou defender o homem acima de qualquer outra coisa. Né? Eu vou defender entre o homem e uma tartaruga, eu vou defender o homem. Entre o homem e o mico-leão dourado, eu vou defender o homem. Entre o homem e qualquer outro ser, eu vou defender o homem. E se for um homem inocente, mais ainda. Entre o homem inocente e um homem vil, um homem abjeto que quer matar o inocente, eu vou defender o homem inocente. Simples assim. Né? Então, eu vou tentar, na medida do possível, usar esses argumentos científicos e jurídicos. Tá? Mas, para começar, o que é a ciência? Já que a gente falou de argumentos científicos, né? Ultimamente, tanto se fala de ciência, né? Não, porque a ciência, porque você não defende a ciência, porque você é negacionista. O que é a ciência, né? É, desde, pelo menos desde Descartes, os filósofos experimentalistas ingleses como David Hume, Berkeley, Francis Bacon e outros, é, passou-se a considerar ciência apenas o que fosse experimentado, tá? Ou seja, mera especulação filosófica, estou falando mera bem entre aspas, né? Uma mera especulação filosófica deixou de ser ciência, né? Tanto que muitas vezes alguém pode falar, mas isso não é ciência, isso é só filosofia, né? Como se filosofia não fosse ciência, mas não. A filosofia é a ciência por excelência, a ciência por antonomasia. A filosofia é a ciência em si, certo? Essa ciência moderna e atual que existe até hoje, né? Não que não seja ciência, também é ciência. Lógico que eu não estou negando essa ciência, pelo contrário, graças a Deus que ela existe. Né? Toda vez que eu fico doente, eu vou atrás de um médico, eu vou em um hospital, eu sei que ele vai me tratar baseado no conhecimento que ele adquiriu com essa ciência moderna principalmente. Né? Ainda bem que a medicina evoluiu tanto graças a essa ciência. Não estou negando essa ciência. Mas tampouco eu posso admitir que se negue a filosofia como ciência. Pelo contrário, através da filosofia, você pode chegar a verdades até mais absolutas do que essa ciência experimental pode chegar, que é uma ciência que sempre está evoluindo. E a filosofia já conseguiu chegar a verdades muito absolutas e imutáveis. Né? Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, eu tenho aqui um tablet, né? Por que eu posso dizer que isso é um tablet? Porque ele é um aparelho, tem uma tela que brilha na frente, atrás ele não brilha. Essa tela eu posso mexer com ela, ela é sensível ao toque e eu posso escrever nela, eu posso ver filmes, eu posso ver um monte de coisa. Ela tem uma certa medida aqui, algumas polegadas de medida, tem um peso que eu posso medir, né? Isso é um argumento científico? Posso dizer que é, porque todo mundo está vendo que o que eu disse é verdadeiro. Né? Agora, se eu chegar com um argumento filosófico, um argumento básico, né, da filosofia, por exemplo, aquele silogismo clássico, né, que a gente aprende, acho que na primeira aula de lógica, né? Por exemplo, todo homem é mortal, né?
Aí eu falo, Sócrates é homem. Logo, qual a conclusão que a gente chega? Se todo homem é mortal, Sócrates é homem, qualquer criança de 4 anos vai dizer, então, Sócrates é mortal, certo? Eu usei pura e simplesmente o raciocínio, certo? Eu não peguei, não fiz nenhuma medida, não mostrei nada, não pesei, tá? Agora eu pergunto, isso não é científico? Óbvio que é científico. Por quê? Porque eu cheguei a uma verdade absoluta, uma verdade apodítica, uma verdade irrefutável, certo? Não tem como alguém contrariar isso que eu falei. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, Sócrates só pode ser mortal. Isso é uma verdade absoluta, que eu cheguei através da filosofia, tá? Claro que eu dei um exemplo muito banal, né, bem básico mesmo, né? Até esse exemplo do tablet que eu peguei, porque eu tô com um tablet aqui, né? Argumentos bem fracos, mas para tentar mostrar que argumentos filosóficos também são científicos e são esses argumentos que eu vou tentar usar, né? Para dizer que o aborto é um absurdo, certo? Bom, tudo que há é uma substância. Nós somos substâncias, esse tablet é uma substância, certo? Essa parede é uma substância, tudo é uma substância, certo? E toda substância é composta de matéria. Ah, mas e os seres imateriais, como os anjos? Tá, eu não estou falando desses seres, eu estou falando dos seres que a gente pode enxergar, não estou falando dos seres imateriais, estou falando aqui dos seres das substâncias normais, vamos dizer assim, né? Que tem matéria. Agora, se tudo isso que eu citei tem matéria, por que essa matéria não é igual? Por exemplo, a minha matéria não é igual à matéria dessa mesa, não é igual à matéria dessa cadeira, não é igual à matéria da parede, né? Enfim, se tudo é matéria, por que não são iguais? Né? Por quê? Porque cada matéria-prima recebe uma forma, e a forma substancial dessa matéria é que vai diferenciar uma matéria de outra, certo? Então, toda matéria tem uma forma substancial. A forma substancial que eu tenho, que é uma forma de animal racional, é diferente da forma substancial, por exemplo, dessa parede, certo? Isso que diferencia um ser de outro, certo? Então, já falei que o homem é um animal racional. Então, o homem é muito superior a qualquer outro ser que existe, tá? E também as coisas tem ato e potência. O que é um ato? Ato é aquilo que a coisa é agora, neste momento, certo? E potência é aquilo que ela pode vir a ser. Porém, a potência, ela só pode mexer com os acidentes, não com a substância, e sim com os acidentes, certo? Vamos pensar numa pessoa. Pensemos aqui na minha pessoa. Eu que já tenho 49 anos, certo? Um dia eu fui um nenê recém-nascido. Era um nenê pequenininho, fofinho, pesava uns 3 quilos, né? E não falava, certo? Quase que dormia o dia inteiro quando eu não chorava, né? E hoje eu sou muito maior, meu corpo cresceu, hoje eu sei falar, hoje eu sei tomar decisões que antes eu não sabia, certo? Mas o que mudou em mim? A substância mudou? Não. Aquele ser que aparentemente era tão diferente é a mesma pessoa que essa pessoa agora que está falando. E o que mudou? Só mudaram os acidentes, a substância não. Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que aquela pessoa de 49 anos atrás era uma outra pessoa e não essa pessoa aqui. Não, acho que todo mundo vai concordar que é a mesma pessoa. Então, só os acidentes que mudaram, mas a pessoa não. Então, aonde eu quero chegar? Quando alguém é concebido, que o espermatozoide se junta com o óvulo, naquele momento, aquela substância que se torna um ovo, a ciência colocou o nome de ovo, certo? Recebe uma forma substancial.
que é a alma. E no caso, ao receber essa forma substancial, ela já se torna uma pessoa, certo? Ah, mas você vai me dizer, nossa, mas é só uma célula, né? Volta ao mesmo exemplo. Essa mesma célula, que em ato é uma célula, mas em potência vai ser uma pessoa adulta, ou pode vir a ser uma pessoa adulta. Só que está na forma acidental de uma simples célula. Depois vai virar 2 células, vai virar 4 células, aí vai chegar no momento que a ciência dá o nome de mórula, né? Aí vai virar um nome, vai crescer um pouco mais, vai virar um embrião, que a ciência chama de embrião. Depois a ciência vai chamar de feto, mas o que está mudando são só os acidentes, certo? Se antes, aí vai criar bracinho, vai criar perninha, o coração vai começar a bater, certo? Mas a substância não vai mudar, é o mesmo ser, certo? Só está mudando os acidentes, está crescendo, está mudando a forma exterior, está mudando o peso, está mudando, enfim. Os acidentes estão mudando, mas não a substância. Por isso que você matar um ser humano que ainda é nascituro, certo? É a mesma coisa, ontologicamente, que matar um ser humano que já nasceu. Porque é um ser humano do mesmo jeito, embora os acidentes sejam diferentes. Por isso que não cabe aquele argumento, né? Absurdo. Aliás, você defender a morte de um inocente é tão absurdo que para você defender você tem que usar argumentos absurdos. Não existe, racionalmente, não existe defesa para o aborto, né? Mas aí vem aqueles argumentos absurdos, né? Mas é só um amontoado de células. Tá bom. E quem não é um amontoado de células, né? Então, naquela fase, aquele ser é sim um amontoado de células, fisicamente falando. Não vou negar que é um amontoado de células, só que é um amontoado de células que já forma uma pessoa, já forma um animal racional, com alma intelectiva. Então, já é um ser que tem que ser protegido, certo? E principalmente porque é um ser inocente, né? Então, por isso que o aborto, até ontologicamente, filosoficamente, é um absurdo. Agora, claro que até a ciência moderna já provou isso também, certo? O cientista, acho que o Jérôme Lejeune, né, um cientista, grande cientista, provou isso, do ponto de vista da ciência, não só da filosofia, conforme eu estou falando aqui, que é assim, que já é um ser humano, tá? Então isso é incontestável, tá? Então quem lança a mão desse tipo de argumento, tá? Quem se desumaniza lançando mão desse tipo de argumento, né? Só está querendo defender o indefensável, certo? Então, por isso que é um absurdo filosoficamente falando o aborto, tá? Agora, e juridicamente, tá? O que dizem o direito, o que diz o direito brasileiro sobre isso, né? Eu vou falar, não posso falar do direito dos outros países, lógico. Primeiro que eu sou brasileiro e é o direito que eu conheço, né? Então, o direito, para você falar juridicamente, primeiro você tem que pensar no direito como um todo, né? Não adianta só pegar um artigo e descontextualizar, né? Como o artigo do aborto, que é do Código Penal, que proíbe o aborto, né? Já estou dizendo que o aborto no Brasil é proibido, já estou antecipando isso, né? Mas vamos pegar primeiro a lei máxima, né? Que é a Constituição Federal. Constituição, todo mundo deve saber, não pode ser contrariada. A Constituição é o livro sagrado do Estado, vamos dizer assim, usando essa analogia, né? Ninguém pode contrariar a Constituição, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário e nem qualquer outro cidadão, certo? Então, o que a Constituição diz é a palavra definitiva. E a maioria das vezes a Constituição é muito clara, né? Como diz um brocado jurídico, né? In claris cessat interpretatio, né? Quando a lei é clara, não há interpretação, né? Então, a Constituição, na maioria das vezes, é muito clara naquilo que ela fala, né? E o que diz o artigo 5º, né? O caput do artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, né? Olha o que ela diz. Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Opa! Então a Constituição aqui já está garantindo, ó, está garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida. Então, eu acho que isso não se discute. A vida é um direito, que a Constituição garante aqui, tá? Mas a partir de quando você quer? Então, mas quem defende o aborto, do ponto de vista jurídico, fala que isso não se aplica ao aborto porque quem ainda não nasceu, juridicamente não é pessoa, e sim, então não adquiriu ainda personalidade jurídica. Então, quando a Constituição fala aqui da inviolabilidade do direito à vida, não está falando do nascituro. Será que não? Então vamos ver o que diz o Código Civil, que é quem vai dizer quando começa a personalidade civil, né? Então logo no artigo 2º do Código Civil diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Nossa, tá aqui o Código Civil diz, começa com o nascimento com vida. Então, se não nasceu, ainda não tem personalidade jurídica, então pode ser abortado, não é? Só que aí continua o artigo. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Então, pronto, não pode ser abortado. Por quê? Se a personalidade civil, sim, começa com o nascimento com vida, mas desde a concepção está garantido o direito do nascituro, certo? Como que é isso na prática? Vamos pegar, por exemplo, usando os termos científicos, um feto que ainda, ou um nascituro, que lógico, como é nascituro, ainda não nasceu, né? Ele está lá, ainda no ventre da mãe, e o pai dessa criança morre, certo? Essa criança vai receber a herança ou não vai? Depende. Vai ter que esperar ela nascer. Se nascer com vida, ela vai receber a herança. Por quê? Porque vai ter adquirido a personalidade jurídica. Se não nascer com vida, não vai receber a herança e, portanto, não vai poder legar para os herdeiros dela, certo? Então, é um direito, vamos dizer assim, suspenso, certo? Agora, se isso se dá com direito à herança, mais ainda com direito à vida, né? Você não pode matar uma pessoa que está potencialmente para receber um direito, que é o direito à vida. Conforme diz aqui o Código Civil, que apesar desse direito se perfazer, vamos dizer assim, com o nascimento com a vida, né? Com o nascimento com vida, então a lei põe a salvo desde a concepção. Então não se pode tocar nesse nascituro, tirando-lhe o principal dos direitos, que é o direito à vida, se ele não nasceu ainda, certo? Então então eu acho que já ficou bem claro que apesar da personalidade civil ser com nascimento com vida, desde a concepção a pessoa já tem resguardado seus direitos, tá? Então agora vamos ao Código Penal, certo? Que é o que criminaliza de fato o aborto, que eu já falei desde o começo. O aborto no Brasil é crime, certo? Então, tem o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Tem o aborto provocado sem o consentimento da gestante, que é o 125. E assim vai, né? A forma qualificada do aborto. Só que aí vem o artigo 128. Esse é o artigo controverso, né? Olha o que diz o artigo 128 do Código Penal. Não se pune o aborto praticado. Olha, não se pune. A gente acabou de falar que o aborto é crime. Como que o artigo 128 não se pune? Então, aí diz, não se pune o aborto praticado por médico, certo? Aí vem o inciso primeiro, que é o chamado aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, a mãe vai morrer, certo? E se não se recorrer ao aborto, a mãe vai morrer. Então, é uma questão de escolha entre a mãe e o nascituro. Aí escolhe a mãe, infelizmente, tem que matar o nascituro. Por isso que é chamado aborto necessário.
Não se quer o aborto, não se quer, mas foi-se obrigado a recorrer a ele para salvar a vida da mãe, tá? Isso pode acontecer? Lógico que pode acontecer, mas a medicina está tão avançada que eu acho que isso hoje em dia deve ser tão raro que esse aborto necessário praticamente não se deve aplicar hoje em dia. Que a medicina consegue, em geral, né? Eu não sou médico, mas a gente sabe que em geral a medicina consegue lançar meios de salvar os dois, tanto a mãe como o nascituro. Aí vem o inciso segundo, né? Que as feministas adoram debater esse inciso segundo. É um aborto engraçado, né? Um assassinato de inocente, mas deram um nome bonitinho para ele, que é chamado aborto sentimental. Nossa, aborto sentimental. Mas a lei diz aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, a mulher estuprada, se ela consentir, pode-se fazer esse aborto. Então, nesses dois casos, não é crime, não é? Tá aqui, tá muito claro. Olha, tá muito claro. Não se pune, então não é crime. É isso mesmo? Não, não é isso. É crime do mesmo jeito, certo? Mas se não se pune, como é que não é crime? Se não fosse crime, a lei diria, não é crime. Não há palavra inútil na lei. Então, se a lei diz não se pune, não é que não é crime, apenas não é punido por uma política criminal, não é punido. Então, é o caso, por exemplo, da pessoa que tenta suicidar-se, né? É crime suicidar-se? Não é crime, tá? O que é crime é você incentivar, auxiliar o suicida, né? Uma outra pessoa pode cometer o crime de auxílio ao suicídio, por exemplo, da instigação ao suicídio, mas o próprio suicida que tenta se matar não está cometendo crime nenhum, certo? E por quê? Por quê? Por uma política criminal, né? Se alguém, por exemplo, chegou a ponto de tentar se matar, é porque essa pessoa deve estar com um problema muito grande, né? Deve estar psicologicamente abalada. Aí o Estado vem e ainda coloca um crime em cima dela, tenta puni-la com um crime, além disso ainda tenta punir com um crime. Então, por uma política criminal, considerou-se que o suicida não comete crime algum, certo? Só a pessoa que, de alguma forma, auxilia ou induz a pessoa a se suicidar, certo? E é a mesma coisa aqui. Por uma questão de política criminal, o legislador resolveu não punir o aborto nesses casos, tá? Mas continua sendo crime, inclusive nesses casos. Não é que não é crime, é crime sim, só que não, nesse caso não se pune, tá certo? Então, por isso que eu tentei mostrar aqui, tanto do ponto de vista da ciência, da filosofia, como do ponto de vista do direito, o absurdo que é você querer matar uma pessoa inocente, mais ainda matar um nascituro, né? Espero que isso tenha sanado muitas dúvidas a respeito desse assunto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.